Fala, trader, boa noite para você. Como é que você tá? Tudo bem? Aluno e aluna, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui no Smart Money Club. Como vocês sabem, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, eu falo sobre o mini índice, o mini dólar, e o Jade logo em seguida vem com o estudo do Bitcoin também. Mas antes de mais nada, eu quero deixar um recado para você que está assistindo esse vídeo agora. Live lá no Instagram, às 8 horas da noite hoje, para você poder aprender mais, e eu vou falar sobre assuntos bem específicos. Eu preparei um material top para vocês aí, tá certo? Então vai lá no Instagram, quem ainda não é inscrito, quem ainda não seguiu ainda, pode ir lá seguir, tá bom? E quem não é inscrito aqui também no canal, se inscreva porque você está ajudando bastante e recomendo para os seus amigos, beleza? Então show de bola, vamos para cima, é isso aí, vamos pro gráfico. Aqui no gráfico do Ibovespa, nada, aliás, tudo que foi falado foi feito, e se você prestar atenção, como eu estava dando analisada hoje com os alunos, tá? Estava falando com os alunos exatamente lá, lá na nossa comunidade. Inclusive, se você não faz parte, entre, vale muito a pena. As aulas estão gravadas, você tem aula ao vivo também com a gente. Eu também, na semana, tem aulas específicas ali na abertura do pregão para você tirar dúvida. Então, é muito top também você participar. Tranquilo? Então, o que acontece? Exatamente nesse movimento, perceba que existe essa estrutura majoritária, e também existe um fake shock, que é exatamente esse movimento aqui que eu tinha comentado alguns vídeos atrás. Então, devido a essa quebra de estrutura, perceba que nós estamos em um range novo, e esse range, que é justamente esse que você está vendo, nós temos aqui uma mitigação desse range. Inclusive, vale salientar que nós já estamos tendo, tá? A gente já está na região de desconto, tá? Que é toda essa região aqui abaixo. E também a gente pode identificar que tem uma falha de swing, ou seja, o fundo que não renova abaixo. É lógico que ele precisa dar uma confirmação após essa quebra de estrutura, né? Caso ele venha fazer isso. E lógico, confirmar lá, porque a gente está vendo aqui uma liquidez acima dos 50%, então tem que ter bastante cuidado com isso, porque eu também não descarto a situação que ele pode vir fechar esse movimento aqui, tá bom? Então a gente tem que ter bastante cuidado, mas de antemão ele precisa subir, ele precisa de fato corrigir e mitigar essa região premium dessa subestrutura. Tranquilo? Então é o que eu penso para os próximos dias aí no Ibov. Então fique atento porque hoje rolou uma movimentação bem interessante. Estava em aula particular com aluno da mentoria particular. Não peguei o trade hoje que rolou no mini índice porque eu estava focado ali na aula, acompanhar o movimento, porque vai ser bem interessante aí gradativamente a evolução dele. Mas foi muito top e eu passei também a toda a análise, compartilhei, né, todo o racional lá na comunidade e a galera está evoluindo bastante. Então, o que acontece? Vamos lá para o mini índice, porque eu vou falar com mais detalhe o que aconteceu hoje nessa movimentação, que foi muito, aconteceu muito, rolou muito ponto nesse trade e foi bem interessante. Beleza? Vamos lá? Vamos falar do dólar primeiro, que aconteceu o movimento, depois eu explico o trade que rolou. Primeira coisa do dólar que eu tinha comentado era que, após essa movimentação aqui de liquidez, tá? Desse movimento que poderia estar capturando essa liquidez, ele já faz um sell side liquidity exatamente nesse ponto, chegando a esse order block, ó, inclusive 50%, que hoje na live lá no Instagram eu vou comentar sobre ele, tá bom? Que é um tipo de order block que é muito importante você ter aí em mente. Inclusive, percebam o seguinte, olha só que interessante. Quebra de estrutura, range novo validado. O que é que nós temos? Uma região o quê? Uma região de desconto para comprar barato e vender caro, entendeu? Agora, nesse momento, é importante você ter cuidado para não renovar topo. Se renovar topo, você não pode. Ó, aqui ainda permanece a configuração que eu falei no vídeo de ontem, que se subir nessa região aí, só vende se tiver na confirmação. Eu estou no gráfico de 1 hora, para poder mostrar esse order block, que é importante você navegar entre os tempos gráficos, né, para você entender o que é de fato o tipo de order block que se encontra. Porque se você prestar atenção no 15 minutos, você não tem uma visão mais, digamos assim, mais nítida disso. Se você fosse, por exemplo, marcar o order block lá no 15 minutos, você teria marcado isso aqui e, logicamente, você não teria sido acionado aqui nesse trade. E aí você ficaria chupando o dedo, né, esperando. Então, você tem que navegar entre os tempos gráficos para quê? Para você criar essa empatia e fazer suas marcações. E, logicamente, você vai estar navegando entre os tempos gráficos menores também para diminuir o teu risco retorno, né? Que é o famoso payoff. Entendeu?
Então você tem que entender, ó, que, por exemplo, ó, esse movimento aqui, tá vendo? Tá vendo esse order block aqui nesse ponto? É onde tem liquidez. Mas, Felipe, eu aprendi por aí que order block, cara, é o último candle de polaridade negativa após que antecede uma alta, entendeu? É o último candle de polaridade negativa que antecede uma queda. Tá errado isso? Não, mas existem múltiplos tipos de order block. Então isso aqui foi um ponto, foi um trader bem interessante na captura de liquidez, tá vendo? Capturou, jogou o preço para cima, mudança de caráter lá. Aqui já tem uma liquidez também para você entender melhor. Temos a order block aqui abaixo, é importante ficar atento nos próximos cenários. Mas esse foi o trade que aconteceu no mini dólar, foi bem interessante também. Beleza? O que eu quero falar aqui para vocês? Vou falar dessa subestrutura, tá? Já que ele já mitigou aquele order block ali naquele momento, naquele ponto, exatamente aquele ponto, entendam que isso aqui é uma mudança de caráter da subestrutura e que nós temos... Deixa eu pegar esse range aqui, deixa eu puxar ele para cá para não atrapalhar vocês, como eu sempre faço, ok? Que é justamente esse range aqui, desse ponto para esse, que são os swing points. Inclusive, vou até marcar esse swing point para vocês poderem entender. E é de fato esse range que eu estou falando. Eu vou apagar esse ponto para não atrapalhar também. Esse aqui, essa liquidez que eu tinha marcado, que foi capturada, né? Bem interessante a movimentação. Esse range aqui passa a ser esse. Olha só como está nítido que ele pode continuar mitigando aquela região lá. Ó. Tem liquidez abaixo, perdão, de 50%, então tem que ter cuidado nesse fake shock. Qual o fake shock nesse caso? Esse, tá? Tem que ter cuidado. Por isso que eu coloquei aqui que era só na confirmação, a entrada. E o que é que nós temos aqui nesse ponto? Preste atenção que aqui a gente tem uma estrutura bem interessante, que é justamente esse order block abaixo dessa liquidez. Aqui. Então, fiquem atentos nessa movimentação, ó, que é esse order block. Exatamente esse ponto. Nos 5 minutos a gente consegue ter refinar melhor, tá certo? A gente consegue ter esse refinamento. Eu vou até deixar essa região aqui, porque ele chegando nessa região, você vai fazer a leitura, tá? Aqui já rolou também mais um Miller Voice, que é justamente uma quebra de estrutura do tempo gráfico menor, da subestrutura, tá? E a gente tem essa movimentação também, que ele pode, logicamente, chegar aqui nesse ponto e responder para cima. Porém, cuidado, esperar uma confirmação, tá bom? Então, essa é a nossa estrutura do dólar para amanhã. Venda na confirmação e aqui compra também na confirmação, tá bom? Por que compra e venda nos dois? Porque ele está indicando que essa liquidez está acima abaixo de 50% e pode ser um fake shock para continuar a queda. Ou ele pode, lógico, né, chegar aqui nesse ponto, mudou o caráter de verdade, já respeitando de fato a estrutura principal, e aí jogar o preço para cima, quebrando mais uma estrutura. Não tem problema. Ou ele mudou o caráter nessa liquidez, embora esteja também abaixo de 50%, e aí ele vai mitigar esse ponto para poder mudar o caráter da estrutura principal. Diante de qualquer circunstância, você precisa entender que vai gerar indução e você vai aguardar essa indução para entrar no trade, tá bom? É o gatilho que você aguarda. Beleza? Vou pegar esse order block também. Vou jogar para cá. Que é outra região importante que você deve ficar atento também. Beleza? Deixa eu puxar para cá para não atrapalhar. E aqui também. Aqui você pode refinar. Eu vou deixar essa região dessa forma, tá bom? Pronto. Beleza? Show de bola? Vamos lá para o mini índice, porque o treino de hoje na abertura, ó, foi top demais, cara. Rolou beijinho, não foi? Então vamos lá. Olha só, exatamente isso aqui, ó. Eu tinha marcado ontem no estudo de mercado exatamente esse ponto. E aí gerou a dúvida porque isso aqui é um reaction block. E aí é aquele negócio. Cara, se eu fosse entrar no 50% desse reaction block, 150 pontos ia cobrir. Porém, ele não chegou. E aí o que acontece? Eu vou falar na live lá no Instagram por que ele não chegou. Mas por que também que ele acionou o trade. Beleza? Eu vou mostrar lá no Instagram. Mas o que aconteceu? Capturou aquela famosa liquidez aqui, ó. O ativo veio, puxou aqui, né? Olha só que interessante. Olha que bonitinho. A liquidez puxou aqui, ó. Tá vendo? A liquidez, tá vendo essa liquidez aqui, ó? Puxou o ativo,
fez um buy side liquidity capturando a mínima de desse range da estrutura menorzinha, e aí jogou o preço para baixo. Venda 150 pontos, stop take profit de 750. Onde é o alvo? O alvo estava aqui, ó, exatamente nesse imbalance, que inclusive fechou certinho. Jogou o preço para baixo? Jogou o preço para baixo. O que é que a gente faz? Chora? Desesperneia? Não, a gente comemora porque ele também, nesse momento, ele poderia fazer aqui um upsell, que era ia serrar para cima, serrar para baixo, ó, ia fazer esse movimento e jogar lá para cima, já que tínhamos essa liquidez a ser capturada também da estrutura maior. Entendeu? Então, o que é que nós temos agora, nesse ponto? Ainda permanece aqui esse choque dessa estrutura, porque de fato não perdeu o swing point, que é justamente esse, o range. Ó. Perceba que o dólar está bem parecido, tá? Só que está invertido, né? Correlação negativa. Perceba que temos um range ó, aqui de negociação. Ó. Tudo que está rolando aqui, ó, nesse ponto é o quê? Subestrutura. Então, cuidado. Beleza? Tem que ler direitinho aí. Sair na liquidez mais próxima e entrar após uma captura de liquidez. Entendeu? Tem que ter cuidado. Então, esse é o order block aqui. Foi o order block que chegou. E esse aqui foi o imbalance que era alvo. Que foi o alvo de hoje. Olha que top, né? Que bonito, que elegante, cara. O que é que nós temos para amanhã? Então, esse foi o trade de hoje, galera. Tá vendo? Perceba que nós não perdemos o fundo dessa estrutura. Deixa eu colocar esse swing point aqui. Nós não perdemos topo, não rompemos fundo, então a gente tem essa movimentação. Só que a gente tem uma estrutura que ele está mitigando esse range aqui, ó. Esse ponto aqui, tá vendo? Que é subestrutura que pode sim, logicamente, impulsionar para romper, quebrar esse topo. Para ir lá em cima fazer isso. Tá bom? O dólar, como vocês sabem, conferindo aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos uma movimentação que pode mitigar e jogar o preço para baixo. Então, se ele faz isso, o que é que ele faz com o mini índice? Joga para cima. Entendeu? Então, jogando para cima, a gente pode interpretar que nesse ponto, nessa estrutura lá embaixo, a gente tem isso aqui como mudança de caráter e isso aqui como quebra de estrutura da frequência menor, né? Da estrutura menor, da subestrutura. Tá vendo? Então, tudo isso é importante. Lógico, é importante interpretar tudo, né? Olha essa liquidez como é que tá aqui. Ó. Tem que ter cuidado, cara. Tem que ter cuidado e você entender. É importante romper isso aqui, ó. Se ele quebra um fundo, tá vendo? Se ele de fato confirma aqui, joga para baixo, chega nessa região e vai embora. Então amanhã é o dia de observar mais o mini índice também, tá? Tá muito melhor o dólar do que o mini índice. É bom quando faz isso, consegue intercalar um com o outro. Então é isso que nós temos para o mini índice e o mini dólar nos próximos dias. Aliás, para amanhã, tá? E não se esqueça, daqui a pouco, 8 horas da noite, live no Instagram e o link na descrição para você fazer parte da comunidade free e fazer parte ser membro, se tornar membro da Escola Smart Money Club, beleza? Então, ó, beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima, valeu, fui, até já na live. Tranquilo? Simbora!